Muito bem, meus amigos, seguindo aqui com o nosso trabalho, dando sequência ao nosso estudo do livro Astronautas do Além, Espíritos Diversos, Psicografia do Chico, Comentários de Herculano Pires. Nós vamos aqui então para o texto número 18, Respeito aos Pais. Depois, ouça a mãezinha Maria Dolores, trazendo para nós aqui esse texto, e depois a nova dimensão, irmão Saulo, o nosso querido Herculano Pires, trazendo para nós, então, as suas reflexões, os seus comentários em torno desse tema. Nós vamos aqui, então, só lembrando que nós estamos no texto número 18, e nós temos 28 textos aqui nesse livro, então, estamos ali já seguindo aqui no nosso roteiro, já passando da metade do nosso trabalho, e logo logo a gente então parte para uma nova obra aqui dentro do nosso estudo. Muito bem, texto então número 18, Respeito aos Pais. Lembrando, só aqui na nossa introdução, que essa mensagem, como foi colocado para nós aqui no início, aqui no final, no rodapé, na verdade, sobre o Dia das Mães. Então foi quando essa mensagem foi recebida, Então a mensagem de Maria Dolores, homenagem às mães, foi recebida em nossa reunião pública após a leitura do item número 3 do capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O tema se refere ao respeito que devemos aos nossos pais na Terra. Então, só para lembrarmos aqui, a mensagem Piedade Filial, que foi proposta lá no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nesse texto, então, lendo rapidamente aqui para nós, diz assim: o mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para com eles o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Então, aqui nesse primeiro trecho da mensagem, é colocado para nós se a ideia do amor ao próximo, da caridade ao próximo, não na caridade no sentido material, mas a caridade no sentido moral, porque a gente, quando fala em caridade, a primeira coisa que vem à nossa mente é oferecer alguma coisa, o pão, um remédio, um dinheiro a alguém que precisa. E a caridade moral é aquela menos compreendida, é aquela menos assimilada por todos nós, sendo que, na verdade, a grande maioria de nós aqui encarnados sequer tem noção do significado da caridade moral. E aí, então, esse tema vem para nós para falar exatamente se a caridade moral para com o próximo é parte. A caridade moral é sempre o exercício que nós fazemos, o esforço que nós fazemos para doarmos os nossos melhores valores, como paciência, como tolerância, como a compreensão daquilo que o outro vivencia. Então, quando a gente fala em caridade material, você fala em você oferecer o pedaço de pão. Quando você fala em caridade moral, é você compreender que o outro também tem ali as suas imperfeições, é você perdoar, é você procurar sempre não retribuir o mal com o mal que se recebe. E no caso aqui, Kardec traz para nós que, nesse caso, quando nós falamos em caridade moral para com os outros, dentro de casa, essa caridade moral, especialmente para com os pais, ela deve ser muito mais profunda.
E nós vemos ali hoje, principalmente, as famílias se desestruturando de uma forma muito, muito fácil, de uma forma muito simples, né, pelo fato das pessoas simplesmente não se suportarem dentro do próprio teto, principalmente na relação entre pais e filhos. E aí, então, como Kardec colocou, né, o respeito, né, porque quando nós falamos numa configuração familiar, numa família que se organiza, numa família que se forma, onde nós temos ali cada espírito ocupando um papel, aqueles que ocupam o papel de pais e aqueles que ocupam o papel de filhos são espíritos que vêm cada um na sua posição, não por acaso. Não é feito um sorteio, você ganhou, você vai na frente e eu venho como seu filho. Aquele que vem na frente traz exatamente a responsabilidade de educar, de orientar aquele que vem depois, e aquele que vem depois também tem o compromisso de respeitar aquele que veio antes. Então tudo vem de uma forma muito organizada, de uma forma muito programada, e que nós atribuímos como sendo um acaso. Por que eu tenho que estar nessa família? Por que essas pessoas são os meus pais? Por que eu tenho que ter filhos como aqueles? Todos esses porquês são respondidos dentro da programação reencarnatória. Né? Isso é para todos nós, embaixador, é que a carapuça, né, como ela é muito flexível, ela encaixa na cabeça de cada um, né? Então não é nem para um nem para outro, né? Todos nós passamos por isso. Então, esse é o sentido que é colocado para nós na caridade moral. Mas continua o texto para nós aqui, ele diz assim ainda, lembrando que o que nós estamos estudando é a piedade filial. Então aqui ele fala para os filhos, porque tem um outro texto que fala para os pais, da responsabilidade dos pais, daqueles que cumprem o seu papel de educação, de oferecer o amor, o amparo, a segurança para os seus filhos. Mas nós temos também aqueles do papel dos filhos, porque dá a impressão de que só os pais têm obrigação. Os filhos são sempre ali as vítimas das circunstâncias, mas pelo contrário, os filhos também têm a sua responsabilidade. E aí é dito para nós assim, honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Então a gente vê muito isso, né, o abandono dos pais, os filhos, né, olha, agora é minha vez de seguir a minha vida. Então agora cada um cuida de si próprio. Né? Então aqui na verdade a gente percebe que a relação que existe entre os espíritos que estão unidos por laços familiares, eles não se dissolvem pela nossa vontade. Né? Eles se dissolvem quando os espíritos se juntam de uma forma antipática, digamos assim, espíritos que trazem débitos do passado, esses laços se desfazem quando os sentimentos negativos que os uniram do passado para cá, esses sentimentos se dissolvem também. Então não somos nós que cortamos, que unimos, fazemos ou desfazemos de acordo com a nossa vontade. Tudo isso vem de uma forma muito bem organizada, muito bem programada. E continua. Sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que é de melhor e de mais confortável? Uma pergunta aqui bastante interessante. Quando muitos filhos fazem apenas o básico, apenas aquilo que é o essencial, o necessário, acham que fazem muito. Dizendo, por exemplo, eu já cumpro a minha obrigação, eu dou um quarto para ele dormir e dou comida para ele comer, já estou fazendo a minha parte. E aí então essa pergunta traz exatamente essa reflexão. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias, quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem,
os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam na sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhes garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres, e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete esses censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a caridade faz uma lei devolver o bem pelo mal, ser indulgente para com as imperfeições de outrem, não dizer mal do próximo, esquecer e perdoar as ofensas, e amar até mesmo os seus inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E para finalizarmos, e que o que talvez não passe de simples falha, no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Depois aqui o texto segue, né, o texto 3, o texto 4, para finalizarmos, mas dá para a gente continuar rapidinho aqui. Deus disse, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A explicação se encontra nessas palavras, que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do Decálogo, lhe alternam o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus da época. Bom, aqui depois ele fala, então, de uma forma mais didática, né, sobre questões relacionadas com os ensinamentos ensinamentos bíblicos, digamos assim, né? Mas aqui as primeiras orientações, então, nos trazem essas reflexões. Dudu trouxe para nós aqui uma mensagem dizendo assim para nós: lembre-se que seus pais foram filhos um dia, meu filho, e birrentos no aprendizado que as vidas nos traz há cerca de milênios, mas de vida em vida as birras vão sendo trocadas por afetos e amor, pois o amor estará sempre guardado dentro de cada um de nós. E você, meu filho, não está sozinho nessas amarras, que por vezes te levam a cansar, como dissestes, mas que o seu tempo de vida vai te esclarecer muito mais do que você pensa, e assim as branduras de cada parentela chegará com veemência e muito aprendizado. Glorifique sua vida atual, pois a cada um que você irá receber será o bálsamo de muito amor que tu estarás recebendo. Embaixador, mensagenzinha para você, hein? Honre sempre aqueles que te criaram. Então tá aí o recadinho, né, que os nossos amigos atentos aqui a nós trazem, né? Então que serve para todos nós também, né? Então, assim, muitas vezes filhos birrentos se tornam pais birrentos, né? Mas faz parte do aprendizado. E a cada existência a gente vai, então, diluindo essas mesmas rebeldias, né, que nós apresentamos, e vai chegar um momento em que todos nós nos equilibramos, né? Então está aí mensagenzinha para ficarmos atentos. Guarda para você e vai lendo depois com calma novamente. Obrigado aos amigos que nos acompanham aqui. Então, meus amigos, aqui vimos essa mensagem trazida aqui, que foi estudada lá pelo Chico. Quando, então, né, nos Dias das Mães, eles leram então essa mensagem: honrai a vossos pais e a vossas mães.
A partir do estudo que foi feito, então, veio Maria Dolores, né, a nossa carinhosa amiga, trazendo lá para o Chico uma mensagem escrito "Ouça, mãezinha". E ela diz assim na mensagem: "Quero lembrar, mamãe, a vida de criança quando você me punha de mãos postas e ensinava-me a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome." Depois da prece, ao desunir-me as mãos, você me esclarecia: todos somos irmãos. A lei de Deus é praticar o bem, perdoar e servir, sem perguntar a quem. No entanto, logo após, se alguém me molestava, você perdia o rosto amigo e protestava incontinente: quem ferir a você, há de se ver comigo. Se me entregava à rebeldia, quebrando o prato ou rasgando a lição, você me recolhia junto ao peito, e se os vizinhos nos aconselhavam a fugir da superproteção, você justificava com seu jeito: ninguém nasce perfeito, eu só sei que sou sua mãe. Se parentes e amigos me acusavam pelos erros que fiz, você me defendia revoltada, mostrando-se infeliz. E depois, a fitar-me enternecidamente, você falava assim: não creia nas intrigas dessa gente que nada vale para mim. Tem em você um anjo que não erra, que apareceu na terra para a grande missão. Será você em nossa casa o nosso apoio e a nossa salvação. Eu tudo ouvia num deslumbramento. Depois, mamãe, o tempo, igual ao vento, veio e varreu as suas profecias. Quando cresci, cheguei a acreditar que você fosse egoísta e antiquada, de ânimo violento, e acalentando estranhas fantasias, troquei o nosso lar por estradas sombrias. Tudo que então sofri não sei contar. Muitas vezes chorei meditando em você, triste sozinha, nas aflições e mágoas que lhe dei, a humilhar-se e lutar por culpa minha. Um dia regressei sobre os meus próprios passos. Tive saudade de você. Você me abriu os braços. Não quis saber o que eu fizera, nem como, nem porquê. E ao relatar meus grandes infortúnios, vi pranto nos seus olhos. Seu carinho enlaçou-me e você me falou cariciosamente, no mesmo antigo e doce tom de voz: nunca perca a esperança, meu tesouro. Deus terá novo rumo para nós. Hoje, passado tanto tempo, venho vê-la e beijá-la, mãe querida. Não preciso explicar que não fui anjo, nem gênio salvador. Quero apenas dizer que o seu imenso amor fortaleceu minha fé e iluminou minha vida. E se posso pedir algo de novo, embora não mereça, abrace-me e perdoe. Perdoe e esqueça as lâminas e espinhos que lhe finquei no peito em forma de aflição. E depois da oração que você me ensinava, diga, mamãe, enquanto estamos sós: nunca perca a esperança, meu tesouro. Deus terá sempre novo rumo para nós. Maria Dolores, então, assina essa pequena mensagem, falando exatamente, né, que do início, quando a mãe educadora, a mãe amorosa, né, ensinava a filha e protegia de todas as formas, né, procurando ali sempre fazer com que ela não recebesse a ingratidão daqueles que estavam próximos, as críticas, os apontamentos, as agressões, protegia de todas as formas. A filha cresceu, a mãe continuou tendo esse mesmo tipo de conduta. A filha, então, acabou depois apontando como ela se fosse antiquada ou egoísta. A filha cresceu, foi cuidar da sua própria vida, seguindo o seu caminho. Um caminho, como nós vimos aqui, tortuoso, um caminho com erros, com dores, com aflições, que acabava de alguma forma atingindo também o coração da mãe. Mas então a filha voltou para casa, regressando ali nos próprios passos. E aí então foi recebida com o mesmo amor por aquela mãe, que um dia foi criticada por essa mesma filha. Avançando aqui para nós, veio então a mensagem, dentro daquele abraço, né, para que nunca perdesse a esperança que Deus terá novo rumo para nós,
Ou seja, né, todos nós temos ali um futuro, né, que nós podemos construir de uma forma diferente, com oportunidades que chegam para nós de uma forma diferente. Foi colocado aqui então que ela não foi nem anjo e nem gênio, mas ela sentiu saudade, lembrando do amor que fortalecia aquela fé e iluminando também a sua própria vida. E aqui no final, então, também reforçando para todos nós, pedindo então um abraço, pedindo o perdão, apesar de todos os ferimentos, todas as dores que foram provocadas, né, pela atitude dessa filha. E no final, então, pedia mais uma vez, após aquela oração, para que nunca perdesse a esperança que Deus terá novo rumo para todos nós. Então, a mensagem de Maria Dolores, falando aqui sobre o amor de mãe, é o amor perfeito, mas um amor também imperfeito, um amor profundo. E eu sempre me lembro, né, quando a gente fala nos sentimentos maternos, aquela passagem do Chico, né, quando ele dizia, né, que as preces de uma mãe arrombam as portas do céu. Então, uma mensagem muito bonita, falando exatamente que é um sentimento diferenciado, é um sentimento muito mais profundo, né, porque somente passando por essa experiência, nenhuma teoria é capaz de explicar, né, porque gerar um ser dentro de si. Então não é apenas uma geração biológica, né? São sentimentos que vão se entrelaçando, sentimentos que vão se desenvolvendo, né? E depois uma vida vivida em torno desse sentimento na relação entre mães e filhos. Então Maria Dolores presta essa homenagem às mães, né, no dia que foi trazido para nós aqui, trazendo também essas reflexões profundas. Bom dia, Marião. Então, Herculano Pires traz para nós aqui também nova dimensão, a nova dimensão, comentando, né, sobre não apenas aquilo que Maria Dolores traz para nós, mas também aqui sobre o contexto da época, né, sobre a modernidade, sobre o novo contexto social que aquela geração vivia, né? E nós podemos, claro, fazer uma adaptação fácil para o próprio contexto social que nós estamos vivendo agora também. Mas ele diz assim, então: acelera-se a evolução da Terra. Novos tempos abrem-se diante de nós. Da chamada era tecnológica, passamos sem sentir para a era psicológica. Começamos a perceber, apesar dos óculos opacos do pragmatismo, que na verdade não vivemos no plano material, mas no plano espiritual. Acertam as filosofias da existência ao sustentarem a natureza subjetiva do ato de existir. Aqui Herculano ele faz uma referência que nós até estudamos na última terça-feira sobre Jean-Paul Sartre, né, que era aquele filósofo, aquele pensador francês que falava, né, sobre o existencialismo. Ou seja, a nossa vida é um resultado das nossas escolhas, resumindo aquilo que ele trazia para nós. Então não tinha aquele pensamento altamente filosófico, falando sobre a posição do homem no universo, nem pensava na origem ou no destino da humanidade, mas ele falava simplesmente que o homem é o semeador do seu próprio campo e vai colher o resultado das suas escolhas. Então Herculano Pires faz uma referência sobre isso, né? Quando ele diz assim, mais uma vez: acertam as filosofias da existência ao sustentarem a natureza subjetiva do ato de existir. Então, ou seja, a natureza subjetiva em que cada pessoa faz a sua escolha para construir o caminho que ele mesmo persegue, né, que ele mesmo segue. O homem não é um ser biológico, mas psíquico. E nós temos mais do que nunca isso, nós vemos mais do que nunca isso hoje, né? No meio da tecnologia, com todos os avanços que a humanidade vai vivendo, o homem começando a se aprofundar cada vez mais na sua constituição biológica. Ele, embora esteja envolvido pela tecnologia, embora seja um ser biológico, ele é um ser psicológico. E na atualidade nós temos visto muito isso, sobre as alegrias e muito mais hoje, né, nos tempos atuais, das tristezas e aflições que nós estamos vivendo no campo psicológico. Tanto que nós temos visto, né, a depressão, as angústias, as aflições que a humanidade vem vivendo dentro do contexto atual. Então, mais do que nunca, essa dimensão espiritual se manifestando através desse aspecto psicológico
é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então você pode ter ali os mais modernos celulares, computadores, viagens espaciais. O homem continuará sendo homem e nada dessa tecnologia vai mudar a sua sensibilidade e, consequentemente, também as suas dores e seus sofrimentos. Então, se o homem, vivendo um desequilíbrio, cria as suas próprias dores, será através da autocura que ele vai conseguir sair desse ciclo de aflições. Então essa é a visão. Quando nós começarmos a termos consciência de quem nós somos e do potencial que nós temos, né, da nossa mente, de destruirmos, de criarmos dores, podemos também construirmos e trazer a nossa própria cura. Então esse é o nosso aspecto biológico, né? E ele continua. A própria técnica aplicada à psicologia revela cada vez mais a intensidade de nossa vida emocional, que se sobrepõe à estrutura tecnológica e dirige a nossa mente em busca da verdade espiritual do homem. Maria Dolores coloca esse problema na mensagem comemorativa do Dia das Mães. Tecnicamente, procuramos conduzir a criatura humana através de esquemas psicológicos traçados sob a inspiração das máquinas. Queremos reajustar comportamentos e reorganizar a vida em termos cibernéticos. Procuramos dar ao homem a eficiência fria dos mecanismos que movimentam as máquinas. Mas o homem reage e cai na revolta da angústia, do desespero, da insubmissão aos esquemas rígidos. O amor desvirtuado, a ternura asfixiada, a liberdade descontrolada, explodem na revolta dos instintos animais que levam à enganosa fuga dos tóxicos e das ideologias fratricidas. Então ele também comenta para nós aqui que, diante de todos os estímulos que nós estamos vivendo, e são tantos e tantos os estímulos, que nós acabamos nos perdendo. E a maior reação que a gente tem diante disso, como é colocado para nós, o amor desvirtuado, a ternura asfixiada, né, através ali de relações que são chamadas hoje de relações tóxicas, né, aquela liberdade descontrolada, onde nós agimos de uma forma inconsequente e depois recebe também, né, as consequências dessas ações. Tudo isso faz com que nós, então, tenhamos essa explosão dos instintos animais, porque quando nós perdemos a razão, aquilo que sobrevive em nós são os instintos de sobrevivência. Então nós reagimos de uma forma impulsiva, de uma forma explosiva, diante daquilo que nós perdemos o controle. Agora, quando nós temos, né, o processo de autoconhecimento, de entendimento da nossa posição do mundo, do propósito da nossa existência, aí então nós começamos a viver de uma forma regrada, de uma forma equilibrada, de uma forma sensata, tendo o controle sobre nós mesmos. Mas o que nós vemos no mundo hoje é diferente, né? E tanto é assim que nós estamos vivendo, como eu sempre comento com vocês, nós estamos vivendo uma época muito curiosa em que a tecnologia abriu o mundo para nós de tal forma em que nós estamos nos expondo de uma forma tão explícita que nós não estamos sabendo lidar com isso. São relações afetivas, são conflitos, são intrigas, tudo isso sendo gerado pelo acesso que nós temos uns aos outros pela tecnologia. Então, quer dizer, estamos hoje tendo essa liberdade, ou que nós acreditamos ser uma liberdade, agindo de todas as formas, e estamos nos afligindo por isso. Que é o que ele coloca para nós. Inclusive chegando, como ele diz aqui, levam à enganosa fuga dos tóxicos e das ideologias fratricidas. E mais do que nunca, no período que nós estamos vivendo, né, com ideias que são contrárias, e não são apenas ideias, são ideias que estão se confrontando, trazendo depois ali sequelas muito profundas nas pessoas e em suas relações. Mas ele continua. Cria-se uma nova terminologia. Escreve-se e fala-se levianamente sobre impulsos vitais, autenticidade, opressão familiar, superproteção e coisas semelhantes. E é de fato, né, a gente começa a ver, principalmente ali hoje, né, aqueles que são
os psicólogos, né, que começam a analisar o mundo, eles veem exatamente isso, né? Por que que as famílias estão assim se destruindo? Por que que as pessoas estão sofrendo? E a gente começa então a fazer apontamentos. É porque as pessoas querem ser autênticas, porque as pessoas estão sofrendo a opressão e a repressão familiar, é porque existe muita superproteção. Então é sempre assim, buscando os culpados sempre de uma forma externa, nunca pensando que o indivíduo é a causa daquilo que ele vivencia. Mas ele coloca, mas a força maior que impulsiona os seres e move os mundos no espaço fica no esquecimento. Poucos se lembram do poder do amor e são considerados como passadistas, marginais do progresso, inadaptados aos novos tempos. Aqui também Herculano chama atenção. Quando você fala no poder do amor, que as pessoas precisam se amar, que o amor ao próximo é a chave para o equilíbrio e para o sucesso da nossa sociedade, a gente pensa, poxa, mas que assunto mais piegas, né? Que assunto mais improdutivo, que coisa mais banal. Exatamente porque nós estamos vivendo de uma forma pragmática, né? Ou seja, nós estamos como se fôssemos agindo, dançando conforme a música. Então, se o mundo é agressivo, eu me comporto de uma forma agressiva. Se eu preciso de alguma coisa, eu me adapto para conseguir aquilo que eu preciso. Mas conforme a gente vai se transformando diante das situações, só que a gente vai também perdendo, né? A gente vai se perdendo diante da nossa própria personalidade. Quem sou eu exatamente diante do mundo? Eu sou aquela pessoa que faz o que precisa para alcançar o que quer. Só que nesse caso a gente começa a perder a referência de quem nós estamos nos transformando de fato. E quando ele coloca então que o poder do amor, o amor por nós mesmos, o amor pelas pessoas, escolher o amor como sendo uma filosofia de vida, hoje acaba sendo exatamente um elemento de crítica, como é colocado para nós, inadaptados aos novos tempos. Né? Então algo assim bastante triste que nós vemos hoje. Nosso querido Custódio trouxe para nós através da Angelina, né? Irmãos queridos, luz e paz. Quando vós, espíritos encarnais na Terra, compromissos, vários pediram e terão. Um dos que mais compromete o ser é o descaso pelos pais. Ao voltar ao nosso mundo, o pai que nunca deixará de ser generoso acolherá e vos dará a oportunidade da maternidade, à mulher e ao pai, a responsabilidade que colabora na formação do lar com esposa e filhos. E então aprenderão a renunciar através da renúncia e do amor, né? Olha só. Então, quer dizer, assumir a responsabilidade da maternidade e da paternidade é uma lição tão profunda, uma lição tão complexa que nós não conseguimos compreender a dimensão. Nós achamos que paternidade e maternidade é apenas ali uma experiência comum a todos os seres, né? Mas como foi colocado para nós ali, quando chega no mundo espiritual, né, e é apontado para nós a necessidade do aprendizado, então vem a programação. Você vai reencarnar para ser a mãe daquele espírito, para ser o pai daquele espírito, para serem formadores daquele lar. E isso traz para nós um peso de responsabilidade que nós ainda não aprendemos. Tanto não aprendemos que nós estamos vendo hoje tantos pais negligenciando as suas responsabilidades, agindo de uma forma quase que automática. Por acaso eu sou pai, por acaso eu sou mãe, eu vou fazer o que eu posso. Mas esse posso, né, acaba sendo tão negligente, né, sem o esforço, sem o compromisso, que somente mais tarde, quando nós amadurecermos espiritualmente, é que nós teremos o entendimento sobre a dimensão desse compromisso. Né? Então aqui foi colocado para nós aqui de uma forma muito oportuna, de fazer com que nós tenhamos essa visão maior. Né? Bom dia, professor. Vamos lá então, continuando, ele diz assim, fala sobre o poder do amor, né? Depois ele lembra, Maria Dolores volta a bater na tecla esquecida para mostrar que o verdadeiro amor transcende a todas as nossas ambições técnicas. A mãe superprotetora pode errar nos seus excessos de vigilância,
mas erra menos do que os psicólogos de mentalidade cibernética. O amor materno cobre a loucura dos homens e abre uma nova dimensão para a vida humana. É a dimensão do humano, sobrepondo-se à dimensão do animal e da máquina. A palavra mãe, tão pequenina, escapa às medidas técnicas dos psicólogos mecânicos. É um raio de luz que as peneiras metálicas não conseguem prender. A senha do futuro, abrindo as portas da verdadeira vida. Vale mais um beijo de mãe, de olhos fechados, do que todas as técnicas modernas para corrigir e orientar os filhos. Então, mais uma vez aqui, ele lembra que hoje, quantos e quantos são os livros e almanaques que são publicados, trazendo regras, como se fossem regras criadas mecanicamente para dizer como os filhos devem ser criados. Porque o seu filho deve passar mais tempo com os pais, porque o filho tem que ser educado na escola, porque o filho tem que ir no psicólogo, porque o filho isso, o filho aquilo. E nunca é colocado, mães, amem seus filhos. Então essa colocação de Herculano Pires mostra muito isso. Né? É como se nós colocássemos, atribuíssemos às outras pessoas e a instituições a obrigação de educar os filhos. Então meu filho passa muito tempo na escola, porque ele faz o inglês, porque ele vai para a academia, porque ele tem a escola disso, a escola daquilo. Mas e o amor das mães? Aqui nesse caso ele fala das mães, exatamente em alusão ao Dia das Mães. Mas onde está o amor dos pais para educar essa criança? Então não existe nada que o mundo hoje possa criar em termos de técnica para conduzir ali a educação de filhos dentro de um lar do que o amor materno. Mas falar de amor num livro não vale a pena. As pessoas não querem essa preocupação. Poxa vida, mas eu vou ter que amar meu filho? Não tem uma coisa mais fácil para fazer, não? E não é o que nós encontramos? É mais fácil mandar o filho para o psicólogo resolver as distorções que o filho acaba observando dentro do próprio lar, do que os pais se transformarem e começarem a semear o amor dentro daquele espaço onde eles vivem. Eu conheço pessoas que a gente vê muito isso. Os pais em pleno conflito todos os dias, naquela frieza, naquele distanciamento, e aí então os filhos sofrem, e é mais fácil você contratar um psicólogo para conversar com a criança. E Herculano Pires coloca muito isso, né? Vale mais um beijo de mãe de olhos fechados do que todas as técnicas modernas para corrigir e orientar os filhos. E aqui no final, uma nota de rodapé. O Dia das Mães encontra grande ressonância no plano espiritual. Os filhos esclarecidos sentem a necessidade de ativar os sentimentos filiais na Terra, mormente nessa fase de transição em que os valores morais estão sendo submetidos ao impacto das mudanças de costumes e, portanto, do estilo tradicional de vida. E a gente vê muito isso, né? O que o Herculano coloca para nós aqui também. Que hoje nós vemos, né, as famílias se transformando com relação às mudanças e ao estilo tradicional de vida. Porque, se nós lembrarmos, né, para nós que temos uma idade, né, algumas décadas de vida já, a gente vai se lembrar de como era a vida dos nossos pais e dos nossos avós. Né? Então, em que a família estava muito mais presente, em que a vida na sociedade era muito mais simples, aparentemente, né? Então nós tínhamos ali a mãe acompanhando a educação dos filhos e tudo mais. Hoje, nos tempos modernos, em que os pais precisam sair para poder trabalhar e tem aquela correria, aquela preocupação toda, aquele estilo tradicional de vida foi transformado num estilo moderno. Então, enquanto a vida foi se modificando, a pergunta é: quais foram as consequências que isso gerou sobre as famílias e sobre os seus componentes? Então ele coloca para nós assim, muito importante essa observação. É necessário preservar os valores reais que não se fundam apenas em formalidades sociais, mas também e principalmente nos deveres espirituais da criatura humana. Maria Dolores é um dos espíritos que, através de Chico Xavier, mais se dedicam a essa campanha de preservação. Então a nossa vida pode até se modificar no seu estilo. E os pais têm que trabalhar, as crianças têm que se ocupar um pouco mais. Hoje nós temos a tecnologia muito presente na vida das pessoas. Tudo isso são fatores externos.
Mas apesar desses fatores externos, a gente nunca pode deixar de preservar os valores mais nobres dentro de um lar. Como é colocado para nós, primeiro a mensagem que fala sobre a piedade filial, e depois Maria Dolores reforçando para nós o sentimento de amor. Então você pode sair para trabalhar, o seu filho pode ir para a escola e ter todos esses compromissos para poder se formar intelectualmente. A tecnologia pode estar presente dentro de casa? Sim, tudo pode. Mas a gente jamais pode deixar que isso encubra, né, os valores mais nobres dentro de uma família, que é muito importante para nós. Angelina colocou, né, falta a todos vós apreender. Quem são vós? Apenas um corpo físico com vivências materiais? Olha a pergunta que é chegada para nós aqui de uma forma tão reflexiva. Né? Então, quer dizer, a gente se vê como um ser material, vivendo no mundo material, desfrutando de recursos materiais. E a pergunta que é feita, quem somos nós? Seres espirituais encarnados, e não deixaremos de ser espirituais, de sermos seres espirituais, apesar do mundo que nós estamos vivendo e do estilo de vida que nós adotamos. A Andréa colocou para nós, né, eu só comecei a aprender, a entender e a orar pelos que estão nos cárceres, pelos mais terríveis crimes, quando ouvi em uma mensagem dizendo que esses homens têm uma mãe que os ama incondicionalmente. Então, quer dizer, a gente vê ali os filhos errando, né, mas o amor de mãe ele é insuperável, né? Dudu colocou, não é verdade, né? No trabalho mediúnico, o maior gatilho para que aquele irmão ainda, na sua ignorância, vire de lado e até se emocione e chore, é quando a fala chega, quando a fala chega à mãe, né? Ou até quando a mãe chega e doutrina seu filho, né? De fato é assim. Quantos e quantos são aqueles espíritos rebeldes que se manifestam dentro das reuniões mediúnicas, né? E de repente chega ali aquele espírito que viveu como sua mãe na existência anterior e começa a falar com ele. Na hora o espírito se desmancha. Né? Nós vimos isso no próprio livro Libertação que nós estudamos. Né? Gregório, que era ali a grande entidade poderosa do mal no mundo espiritual, e de repente vem a mãe, pede o auxílio e abraça o filho e faz com que ele se transforme. Então uma mensagem muito valiosa para nós, tratando, né, dessa questão da relação entre mães e filhos. E nós vamos lembrar, né, como foi colocado para nós na mensagem, né, direcionada ali ao embaixador, né, os nossos pais também foram os filhos. E na mensagem num dos versos, exatamente da música Pais e Filhos, né, que a Legião Urbana trouxe para nós, você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Então isso mostra, né, que quando nós olhamos para pais, nós pensamos que eles já vieram prontos, né, e vindo prontos, que eles já nasceram sabendo de tudo. E nós nos esquecemos exatamente da trajetória que eles vivenciaram. Então hoje nossos pais com 60, 70, 80, 90 anos de idade, nós nos esquecemos que eles foram crianças. E que também tinham sonhos, tinham expectativas, eram espíritos que também passam por um processo de formação e que, apesar da idade avançada, são espíritos. Exatamente, embaixador. Né? Então foi isso que me lembrou, Dudu. Né? Então, trazendo exatamente isso, né? Lembrando que os pais estão ali também. São aqueles pais muitas vezes birrentos, como crianças birrentas que foram, mas são espíritos em processo de transformação e de crescimento. E enquanto eles crescem e se desenvolvem, nós também crescemos e nos desenvolvemos. E é aí então que vem essa piedade filial, na mensagem tão valiosa que veio do Evangelho, quando nós então, observando os pais que também são espíritos em formação, comecemos a olhá-los, né, de uma forma sensível, percebendo que eles também ali têm ali seus medos, têm as suas frustrações, têm as suas dificuldades, as suas imperfeições. São adultos biologicamente, trazem uma maturidade psicológica nessa existência, mas são espíritos em formação. Kardec, né, recebeu como resposta dos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, que muitas vezes os filhos que reencarnam são espíritos muito mais evoluídos que os pais. Mas faz parte de um processo. Então vocês se lembram que quando nós conversamos sobre esse tema,
falando sobre a formação do espírito e a formação das famílias, nós vamos nos lembrar que cada um de nós ocupa dentro de uma família diversas posições. Então, inicialmente, quando nós chegamos aqui no mundo, chegamos aqui como criança, como filhos, completamente dependentes, e aí a gente vai se desenvolvendo. Nesse desenvolvimento a gente começa a ter irmãos, começamos a ver ali pessoas que estão ali no mesmo patamar dentro da família, né, que são, porque os pais são aqueles superiores e nós estamos submissos a eles. Os irmãos chegam ombreando conosco na mesma posição. Aí a gente vê os avós, que parecem aqueles doces encarnados, né, que estão ali próximos a nós, que são aquelas pessoas perfeitas, idosas e amorosas. Aí então a gente vai crescendo e começa a ter os companheiros e companheiras dentro das relações afetivas. De filhos, que continuamos a ser filhos, passamos então a ser companheiros também. Passamos a ser irmãos. Conforme o tempo passa, vem ali os relacionamentos, depois passamos a ser pais também. Ao mesmo tempo que nós somos filhos, que nós somos irmãos, que nós somos pais, é como se nós estivéssemos ali numa torre de Babel, em que cada tipo de relação nós falamos uma linguagem diferente. Nós olhamos para os pais de um jeito, nós olhamos para os filhos de outro jeito. Então vemos como é complicado para nós, sem termos essa base moral e esse entendimento sobre o nosso papel no mundo, como é lidar com essas diversas posições. Porque quando nós não temos essa referência, nós acabamos desequilibrando em tudo. E é aí então que nós passamos a viver individualmente. E quando vivemos individualmente, cada um pensa em si mesmo. E aí o egoísmo passa então a prevalecer. E quando o egoísmo prevalece, a dor é inevitável. Dudu colocou, veja bem a evolução dos espíritos reencarnantes de hoje. São muito bem evoluídos. Uma mudança real quando a gente vê essas criancinhas tão diferentes que eu fui um dia lá atrás, né? Então hoje nós começamos a ver. E é bem importante também a gente perceber que esses espíritos que chegam diante de um mundo como o nosso, com tanto dinamismo, né? A impressão que tem, e isso já são teorias que vão surgindo, né? Mostra para nós que o mundo nosso está muito mais acelerado, em que os problemas estão muito mais complexos, em que as facilidades do mundo nos auxiliam de uma forma, mas ao mesmo tempo criam problemas de outra forma pelo fato de a gente não conseguir lidar com essa liberdade, com essa espontaneidade. Então hoje nós temos pessoas que são mais intolerantes, pessoas que são mais radicais no seu modo de pensar. E se nós nos deixamos contaminar por esse pensamento, inevitavelmente a gente vai criar o conflito. E o conflito traz sempre a dor. É inevitável. Angelina colocou, nossos pais foram pessoas simples, mas o que somos hoje agradecemos a ele. Né? Então, é exatamente essa simplicidade que se baseava muito mais, né, no sentimento e na relação do que nessa ideia de conquistar o mundo, né, Angelina? Porque hoje a ideia de pais bem-sucedidos, né, são aqueles pais que conquistaram o mundo material e não aqueles pais que conseguiram transmitir para os seus filhos os melhores valores. Né? O embaixador colocou para nós, né? Ontem, apesar de bravo, né, costurei uma calça do meu pai com excelente alfaiate, né? Eu estava bravo com ele. Poderia ter pego o carro dele, né, e comprar drogas, né, mas usei o bom senso e fiquei em casa. Vou ficar com ele, demonstrar compaixão e paz dentro de mim, que é exatamente os melhores sentimentos que a gente deve cultivar, e é aí que a gente entra, então, no grande papel de sermos bons filhos. Ah, mas eles não são bons pais, problema deles. O meu compromisso, a minha relação com eles, é que eu sou filho, e eu tenho que cumprir o meu papel. Porque depois, no retorno ao mundo espiritual, a gente nunca vai poder dizer para o outro. Tem até uma passagem muito bacana do filme chamado Cruzada, né, em que nós tínhamos ali um jovem cavaleiro que estava assumindo ali uma responsabilidade diante do rei, naquele cerco a Jerusalém com os muçulmanos na época, né? E aí então o rei disse uma coisa muito sábia para ele. Sempre faça aquilo, né, que alguma coisa assim. Eu não tenho exatamente aqui as palavras exatas, mas ele dizia assim:
sempre faça aquilo que o seu coração manda, nunca que os outros mandam você fazer. Porque quando você estiver diante de Deus, você nunca vai dizer que fez uma coisa porque o outro mandou. Então, quer dizer, defenda aquilo que você acredita. Então, a partir disso, quando nós estamos, então, na relação entre pais e filhos, e isso se encaixa naturalmente a várias outras situações, mas hoje, como nós falamos desse tipo de relação, a ideia vale para nós dentro desse ponto. Então, quando nós estivermos na posição de filhos e retornarmos ao plano espiritual e fizermos um balanço da posição daquilo que nós fizemos, a gente nunca vai dizer, eu fui mau filho porque ele foi mau pai. Porque aí então a gente está moldando a nossa atitude baseado naquilo que os outros fazem. E a responsabilidade é nossa. Porque eu vou ter que dizer, olha, eu fui um mau filho porque eu quis ser um mau filho. Ou eu fui um bom filho porque eu escolhi ser um bom filho. Se ele foi um bom pai, se ela foi uma boa mãe, ou se foram maus os dois, isso é um problema deles. Porque aí quando eles fizerem um balanço sobre o compromisso que eles assumiram no papel de maternidade ou paternidade, eles vão ter que responder pelo compromisso que eles assumiram. E a nossa posição de filhos também traz para nós essa responsabilidade. Ou seja, sejamos aquilo que nós queremos ser. Nunca justifiquemos aquilo que nós somos, porque os outros nos transformaram nisso. Certamente existe grande influência nessa relação. Sempre existe grande influência na forma como as pessoas nos tratam e na forma como nós reagimos a tudo isso. Mas a gente nunca pode esquecer que o livre-arbítrio nos dá a liberdade de sermos aquilo que nós queremos ser. E é exatamente diante disso que a gente vai responder. Nunca vou poder dizer, eu fiz isso porque o outro me transformou. Pensemos muito nisso. A Andréa colocou para nós aqui, fiquei pensando em como serão as crianças daqui a 40 anos, com a tecnologia invadindo tanto tempo dos seus dias. Terão equilíbrio psicológico para educar e social para viver? Será que o diálogo ainda existirá? É aquilo que o Herculano Pires, André, acabou de trazer para nós. Quando ele diz assim, né, deixa eu pegar aqui no trechinho final, já levando aqui o nosso estudo para o final também, quando ele coloca assim para nós, bem no finalzinho aqui, aqui em cima, quando ele diz assim, poucos se lembram do poder do amor e são considerados como passadistas, marginais do progresso, inadaptados aos novos tempos. Ou seja, né? E aqui embaixo ele finaliza também, quando ele diz assim, mais uma vez lendo esse trecho, vale mais um beijo de mãe de olhos fechados do que todas as técnicas modernas para corrigir e orientar os filhos. Então, esses fatores externos, a gente vai lembrar sempre, quando a gente fala sobre a tecnologia, quando a gente fala sobre o dinheiro, são elementos que fazem parte da nossa vida, né? E nós não podemos evitar isso. Porque a questão não é a tecnologia nem o dinheiro, é o que nós fazemos com a tecnologia e o que nós fazemos com o dinheiro. Então, daqui a 40 anos, essas crianças que estão envolvidas com a tecnologia, se os pais estiverem presentes, amando e orientando, a tecnologia vai ser um aliado. Se por acaso nós tivermos ali essas crianças dependentes da tecnologia, sem a presença dos pais para orientar, certamente eles viverão essa desorientação e teremos então as consequências. Né? Pois é, Dudu. Mas infelizmente a gente acaba encontrando que a rede social acaba se tornando a nova babá dos tempos atuais, em que as crianças sozinhas e solitárias estão ali vivendo esse mundo virtual sem a presença daqueles que são mais importantes na sua existência. Então, mais uma vez, tudo para nós, né, como lembra Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quer dizer, aquilo que o mundo me oferece, eu posso usar como aliado, como um recurso para o meu desenvolvimento, ou eu posso ficar simplesmente exposto a tudo isso que o mundo oferece. E certamente vai trazer para nós grandes consequências. Hermes lembrou ali, né, inúmeras vezes pensamos somente em nós, acusando nossos pais pelo modo de agirmos, esquecendo que nossos pais
também seus próprios problemas existenciais para as suas evoluções. Será egoísmo dos filhos? Né? Pois é, são espíritos em evolução. São espíritos que estão em crescimento. Então, quando nós pensamos assim, poxa vida, né, eu queria que meus pais fossem pessoas diferentes, mas os pais estão tentando ser os melhores que eles podem. Estão aprendendo e ainda trazem por cima, como se não bastasse ainda serem filhos, serem espíritos em evolução, em aprendizado, trazendo a sua própria história, ainda trazem a responsabilidade de ter que conduzir outras consciências. Então, quer dizer, né, é uma somatória de experiências que nós estamos vivendo. Tem ali responsabilidades profissionais. Eu trabalho o dia inteiro, eu tenho que chegar aqui em casa e ainda fazer isso. Sim. Na verdade, tinha que ser o inverso, né? A responsabilidade dele dentro de casa e também depois assumir as responsabilidades profissionais. A Andrea lembrou aqui, né? No restaurante ficam pais e 2 filhos esperando a comida olhando o celular. Não tem conversa, abraço, alegria, diálogo, isso me espanta, né? É aquilo que a gente colocou, né, Andrea? O mundo hoje vai oferecendo os seus recursos, porque enquanto hoje nós temos a tecnologia nos influenciando, gerações passadas também tinham ali os seus atrativos. Era a vida social, quando os televisores começaram a invadir os lares, né, eles também não conversavam, ficavam na televisão. Antes deles ainda, mais longe disso, nós tínhamos outros tipos de influências. Então cada geração teve ali as suas provocações. Cada geração teve ali os seus incentivos, né? Agora a pergunta é, como cada uma delas lidou com tudo isso? Nós estamos na nossa geração vendo as coisas acontecerem. 40 anos no futuro nós teremos um contexto diferente, assim como 40 anos no passado nós tínhamos outro contexto diferente. Então cada um ali lidando com o seu momento. Mas o que Herculano Pires coloca para nós seja a geração de 40 anos, seja a geração do presente, seja a geração de 40 anos futuro, se o amor não estiver presente em cada uma delas, sempre haverá dor e sofrimento. Inevitavelmente. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje, concluímos então aqui essas reflexões importantes. Respeito aos pais. Esse foi então o tema que nós estudamos. No nosso próximo encontro, nós teremos aqui o tema Problemas da Família. O Herculano Pires estava insistindo nesse tema, né? Só para a gente lembrar. Problemas de família, problemas da família, atritos e conflitos, comportamento verbal, olha que interessante isso. Receio e desânimo, reclamações amargas, conflitos domésticos, apreensões e conflitos, mocidade e velhice, felicidade na terra e sobre o feminismo. Então ali vários assuntos para a gente abordar aqui durante os nossos estudos. Então, finalizando por aqui esse nosso encontro de hoje, né, com a doutrina trazendo para nós essas reflexões. Só lembrando, a Angelina colocou lá em cima, né, hoje nós, filhos, temos o que eles não tiveram, mas tivemos educação, amor e dedicação, né, falando sobre a experiência pessoal, né.